Aí achei um texto agora, de julho. J.D. Vance é um católico pós-liberal. Aqui está o que significa e por que isso importa. Esse site, obviamente, né, gosta do Vance, então peguei lá, deixa eu ver aqui quem gosta do cara, pra mostrar, deixar quem gosta dele falar o que é que ele pensa. Que eu acho que vai ser uma fala, você pode até puxar um pano, mas obviamente vai tentar ser minimamente justo, né? Ele como católico, então é um portal de notícias católico pra falar sobre isso. Aí eu fui lá dar uma olhada, né? O subtítulo já era interessante, ó. Rompendo com o conservadorismo convencional, o vice adota uma abordagem política controversa e de inspiração católica que enfatiza o bem comum em detrimento da liberdade individual. Eu falei, mas como assim? Tenho que entender mais. Enfim, né? Vamos lá. Vance é um autodescrito membro da direita pós-liberal, um movimento político emergente que inverte o roteiro conservador convencional e enfatiza o bem da comunidade sobre a liberdade individual. A abordagem controversa, que é inspirada e contestada dentro da Igreja Católica, inclui aproveitar o poder do Estado para garantir os seus objetivos, outra ruptura com o procedimento operacional padrão da direita americana. O pessoal que fala, menos Estado, acabar o Estado mínimo, vamos usar o Estado para avançar com a nossa agenda. Já vai na direção oposta. E se Vance foi eleito vice, e foi, o pós-liberalismo não mudará meramente a política federal de maneiras novas e sem precedentes. Também é provável que tenha um grande impacto em toda a perspectiva política da direita americana, talvez especialmente entre os conservadores católicos. Abre aspas. Espero que a eleição de uma chapa Trump-Vance dê ao pós-liberalismo uma energia intelectual renovada, disse o teórico político de Bowling Green, Kevin Valier, que escreveu um livro sobre a ascensão de movimentos políticos religiosos e antiliberais. Valier prevê que uma vice-presidência de Vance levaria as ideias pós-liberais a se tornarem mais comuns em círculos conservadores. Realmente, bom, se você pensa em uma coisa, você está no centro da política, você vai no Congresso, você vai levar suas ideias e a tendência é que essas ideias comecem a crescer. Você vai despertar o interesse, como a gente está aqui agora, lendo sobre o Vance. Então, realmente, tá certo. Se eu tô querendo entender a cabeça do Vance, quantos americanos não vão querer entender ao longo dos próximos anos? Pós-liberalismo, como o próprio nome sugere, é uma rejeição do liberalismo. Liberalismo não se refere meramente à visão de mundo da esquerda política americana, mas uma filosofia política mais ampla que dá um prêmio à liberdade individual. E é, sem dúvida, a perspectiva dominante na vida política e social americana. Os pós-liberais argumentam que a ênfase do liberalismo na liberdade ocorreu às custas do bem comum dos Estados Unidos, levando uma sociedade fragmentada, atomizada, à dizimação de comunidades da classe trabalhadora e a elites governantes sem lealdades aos seus concidadãos. É o seguinte, essa história, direitos individuais, né, individualismo, o negócio fica tão individualizado que você conseguir juntar um grupo mínimo de pessoas fica muito difícil. E normalmente a força do grupo é maior do que a força do indivíduo. E aí quando você coloca isso na prática, o que normalmente ocorre? A gente vai até ver no Brasil. Sempre vai ter aquela turma espertinha que vai formar o seu grupinho, muitas vezes um grupo de empresários campeões nacionais, que fazem palestras ao redor do mundo para discutir o Brasil e que milagrosamente eles sempre conseguem se dar bem na era Lula. Sempre. Enquanto as pessoas estão brigando de forma individual, eles estão lá unidos e misturados com um pezinho em todas as canoas possíveis. E aí no final do dia acontece o quê? O bem comum não avança. E quando coloca, né, as elites governantes sem lealdade aos seus concidadãos. As elites governantes, quem tá aí no governo, quem tá influenciando no entorno do governo? Você, brasileiro, você sente que essas pessoas, elas têm algum tipo de lealdade para com sua pessoa, para com sua família, seus filhos? Você acha que essas elites governantes brasileiras, elas possuem algum tipo de lealdade com o país? O interesse de ver o país avançar? Ou eles tomam decisões mesquinhas, focadas em grupos de interesse? Acho que todo mundo sabe a resposta. A ordem liberal do mundo está nos exaurindo, afirma a Post-Liberal Order, uma das principais publicações online do movimento. Em contraste com a inovação, o internacionalismo e o individualismo do liberalismo, os pós-liberais enfatizam a estabilidade, o nacionalismo e o dever comunitário, temas que ficaram evidentes no discurso de aceitação de Vance na última quarta-feira. Em uma ruptura com o Partido Republicano de antigamente, né, com a direita tradicional, o Vance criticou o livre comércio e o globalismo, condenou a desastrosa invasão do Iraque, onde serviu como fuzileiro, e denunciou não apenas a classe dominante em Washington, mas também os barões de Wall Street. Olha como isso até se aplica ao Brasil, né? Como não seria estranho? Seria estranho ver algum conservador brasileiro denunciar a classe dominante de Brasília e também a Faria Lima, como eles estão trabalhando juntos e coadunados contra os interesses da nação, que são os interesses coletivistas. Em contraste, Vance defendeu políticas econômicas protecionistas, contenção militar e priorização dos americanos em detrimento dos estrangeiros. Justamente esse final, né? Vamos priorizar os nossos cidadãos. Meu Deus, né? Precisa ser muito inteligente para pensar nisso. Assim como Vance, muitas das principais luzes do pós-liberalismo são católicas. Ela inclui a Gladden Papin, um teórico político que virou conselheiro do governo húngaro, né, do Orbán, e o Orbán é tido, né, como grande e liberal. O jornalista Sorab Amari, cofundador da revista Anti-Liberal Compact, e o filósofo político de Notre Dame, Patrick Dennin, autor de 2 textos pós-liberais essenciais, que é Por que o Liberalismo Falhou e Mudança de Regime, através do futuro pós-liberal. Todas essas figuras têm laços claros com Vance, especialmente Dennin, que Valier descreveu como paradigma do pensamento pós-liberal. Vance apareceu lá de Dennin em uma discussão em 2023 sobre mudança de regime e pegou emprestado o vocabulário do professor ao descrever seus objetivos políticos como explicitamente anti-elitistas, explicitamente anti-regime, ou seja, anti-elite, anti-sistema, visando substituir a atual lista de burocratas do governo por administradores considerados comprometidos com o bem comum da América. Mais uma vez passando um pano. Você pode discordar. Você pode até achar o seguinte, se a gente tivesse feito outra coisa, teria sido melhor. Mas em comparação
com outros governos, vamos só comparar. Eu acho que Bolsonaro colocou em algumas posições chave, eu acho que colocou pessoas comprometidas com o bem comum do Brasil. Eu realmente acho. O que essas pessoas não conseguiram entregar bons resultados, números, a gente não conseguiu ver as estatais dando lucro, que só davam prejuízo. A gente não conseguiu ver várias obras saindo do papel, obras históricas, que não saíram do papel, que só ficaram no anúncio. E não é que mudou muita coisa, não mudou o sistema de governo, não mudou nada. Só colocou pessoas comprometidas. São coisas que são tão óbvias, mas talvez o óbvio precise ser dito. E, em síntese, eu continuei lendo várias coisas. O que esse pessoal tá falando é isso, irmão. Olha só, existe o Estado. Existem coisas que não adianta você querer falar. Cara, dificilmente a iniciativa privada vai conseguir, ou vai ter algum tipo de interesse no momento que o mundo vive hoje e tudo mais. Assim, melhor pegar o que mais ou menos já tá pronto. Colocar alguém realmente capacitado, realmente interessado, e vamos colocar pro nosso plano andar. Vamos colocar para as coisas avançar pro bem de todos. Bem de todos e felicidade da nação. Vamos que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Bolsonaro tá agora com o Saxida, lá no Ouro Verde, comentando o que eles fizeram. Gente, é fato concreto da realidade. Pra você pode não fazer nenhum tipo de diferença. Mas, pra maior parte do Brasil, que ganha muito pouco, o Bolsa Família, ele sai de 180 para 600. Isso é uma diferença gigantesca. Realmente ocorreram cortes de impostos. Não ficou assim, não é promessa de campanha. Cara, realmente teve. Realmente aconteceu. Foi algo concreto. Estavam previstos mais se tivesse a reeleição, o que não ocorreu. Se tivesse reeleição, teria tido ainda mais. Não tem, porque não elegeu. Preferiu outras pessoas fazer o quê, né? Preferiu votar no PT. Não consigo entender. Então você vê assim, cara, o que essa galera tá propondo, Bolsonaro não é intelectual nem nada, mas se você olhar pro governo Bolsonaro, as coisas que deram certo, tá indo mais ou menos nessa direção. Você pegar assim, pensar uma coisa ou outra, você fala, cara, realmente deu certo, né? Não foi focando nas elites, foi focando decisões, pensando no povo, cara, o bem-estar da população. A coisa avançou muito e poderia ter avançado muito mais. Aí, vamos pegar essa revolta lá do pessoal dos Estados Unidos, contra Wall Street. E eles estão falando, a revolta também contra os liberais, essa agenda, né, da diversidade pós-humana, né? Então, aí você vai pro Brasil, Faria Lima, liberais. B3 discute norma para a diversidade. Se aprovada, as empresas listadas terão até 2026 para adequar conselho e diretoria. Você tem sua empresa, você tem tudo, mas a sua empresa só pode estar listada na B3 se você tiver uma diretoria e um conselho cheio de diversidade. Faz algum sentido? Não faz. Aí tá tudo no documento, né? Só quando a data do Copom vier em linguagem neutra, teremos realmente derrotado o fascismo. Tá sendo irônico. E o Arthur complementa, né? Vale cada segundo ter partido para cima dessa empresa de porcaria e quebrado o monopólio dele no Brasil. Monopolistas woke que atrasam o Brasil e exploram as pessoas. Vocês ainda irão cair. Gravei lá no Quinto Elemento a história. O Arthur conta a história dele. Todas as confusões. Vale a pena ouvir. O Arthur, ele realmente foi pra cima e conseguiu quebrar o monopólio na B3. Tá sendo agora a notícia da Bolsa lá do Rio de Janeiro. Quem plantou essa semente foi o Arthur, lá atrás. Vale a pena dar uma olhada. Mas vamos voltar lá pros Estados Unidos, pra fazer comparativos com o Brasil.